Bom, pessoal, nesse vídeo, o que eu vou ensinar? A gente vai aprender como a gente referenciar figuras, tabelas, equações, que são objetos que a gente utiliza muito, com bastante frequência em trabalhos acadêmicos, né? Como fazer essa referência de forma automática. Porque o trabalho, ele acaba sendo muito demorado, muito chato, né? E suscetíveis a erros. Por exemplo, imagina toda hora que eu quiser mudar aqui a tabela 5.1, né? Supor que eu digito aqui realmente tabela 5.1 para referenciar essa tabela. E aí eu decido reformular meu texto, essa tabela vira tabela 5.2. E eu referenciei mais de uma vez, por exemplo, no texto. Eu vou ter que procurar todo lugar do texto, essa tabela 5.2. A tabela 5.1 nova, eu vou ter que encontrar onde eu referenciei ela. E fica muito complicado eu ficar alterando toda vez, tá, o meu texto, tanto em termos de figuras quanto em termos de linhas. Então existe um processo automático, tá, muito simples e que a gente vai ensinar aqui, que são as referências cruzadas. Então vamos supor que eu tenho aqui a minha tabela 5.1, tá vendo? Não está automática, quer dizer que eu digitei esse texto. Primeira coisa, no lugar de digitar esse texto, eu vou inserir a legenda de forma automática, tá? Eu não vou digitar esse texto aqui em cima. Para isso, a primeira coisa, eu vou editar os meus estilos. Ó, eu venho aqui na aba página inicial. E depois aqui em estilos, tá vendo? Aqui está escrito estilos, eu vou aqui, ó, onde tem essa flechinha apontada para a direita e para baixo. Ele vai abrir essa janelinha para nós. E eu vou aqui embaixo, gerenciar estilos, onde tem essa letra A maiúscula. E embaixo tem um sinal de certinho, tá? Clico nele com o botão esquerdo do mouse e ele abriu aqui essa janela para mim. Aqui eu vou editar qual vai ser a fonte e até mesmo o espaçamento entre linhas, tá, das minhas legendas. Ó, então, não, na verdade são vários estilos que tem aqui. Para encontrar legenda, você pode procurar de forma manual. Eu posso digitar, tá, L E legenda. Ele não pegou, vamos ver o L. Aqui, ó, legenda. Então, no lugar de eu utilizar uma fonte Time Room de 9 pontos de altura, tá, eu vou modificar ele. Vou modificar, vou colocar que é 12 mesmo. É preto, tá? E não vai ser também itálico, tá? Ó, vou aqui em formatar. E aqui em parágrafo, ou em fonte. Fonte. E aqui em fonte eu coloco realmente que é normal. Estilo da fonte é normal. Tamanho é 12, PT, tá? 12 pontos. E vai ser Times New Roman mesmo. Tá bom? Além disso, eu vou aqui em parágrafo. E o espaçamento entre linhas vai ser de 1,5, como todos que estão sendo até agora. Que isso, obviamente, isso aqui varia de pessoa para pessoa. Eu não vou deixar nenhum. Na verdade, vou deixar 6, tá? Para depois do espaçamento para apresentar a tabela, tá bom? Vou deixar com essa configuração, espaçamento de linhas de 1,5. Então, quando eu inserir, ele vai estar com essa carinha aqui para mim. Com essa configuração de fonte. Ok? E ok. Bom, vou fechar aqui, ó, na minha janela. E agora eu vou inserir a minha legenda, tá? Isso aqui foi... Eu vou colocar o mesmo texto, ó. Vou selecionar esse texto todo, tá? Vou colocar um Ctrl X e vou apagar até essa tabela aqui. Não tem por que ter, tá vendo? Vai ser aqui. Vou inserir então a legenda de forma automática. Ó, eu clico aqui embaixo, tá, pessoal? Para selecionar tudo, a minha tabela. Clico com o botão direito do mouse para abrir aqui as minhas opções. Ó, eu vou aqui em inserir legenda. Tá vendo? Tabela 1.1. A fonte eu usei 12, pessoal, porque é o que a gente utiliza aqui para a universidade. Em revistas, geralmente a legenda de tabelas, figuras, ela é menor. É tamanho 10. Na verdade, é o tamanho 9 até, tá? No caso, eu vou deixar 12 mesmo. Eu utilizo um travessão aqui para separar. E vou colocar meu texto, ó. Vou dar um Ctrl V. Vai ser tabela e vai ser de fato acima do item selecionado. Tá? Ok. Tá vendo? Ele já gerou de forma automática para mim essa tabela.
Na verdade, não for com travessão. Aí, propriedades do maciço. Tá vendo? Então, pessoal, ó, tá tudo de forma bem automática. Se eu quiser, então, referenciar essa tabela, ó, é mais fácil, no lugar de eu escrever, eu vim aqui, ó, em referências, tá? Clico aqui, porque eu quero linkar, tá? Essa legenda que eu acabei de introduzir para essa tabela com o meu texto. De tal forma que se eu atualizar a ordem dessa tabela, colocar ela mais para baixo, anterior, eu atualizo automaticamente aqui no texto. Vou aqui em referência cruzada. Ó, item numerado? Não, esses são as seções e os capítulos. Clico aqui, ó, no tipo de referência e vou lá para minhas tabelas. Ó, tabela. Só tem essa tabela mesmo, né? Obviamente eu não quero referenciar minha tabela toda. Então, esse inserir referência para, eu coloco apenas nome e número. Pronto. Dou inserir. Tá aí, pessoal. Olha só. Quer dizer que se eu mudar a ordem dessa tabela, ela vem depois, ela atualiza de forma automática. Uma forma é eu clicar aqui, opa, no Ctrl T, Ctrl T, selecionar tudo e apertar o F9 para fazer todas as atualizações de forma automática. Vou fazer isso para a figura também, ó. Então eu tenho essa figura, tá? Com esse título. Vou deletar aqui pra gente, tá? Seleciono ela, clico o botão direito do mouse e inserir legenda. Agora no lugar de tabela, né, pessoal, eu vou ali em equação. Opa, equação não, figura. Ó, aí você vai falar assim, nossa, professor, complica, né? Por quê? Porque a tabela tava com o capítulo antes e a figura não tá. Pessoal, é só você, ó, ir aqui em numeração e incluir o número do capítulo. Esse é o capítulo 1, né? Título 1 mesmo. O separador. Vamos ver. Se for hífen, ele vai separar por hífen, tá vendo? No nosso caso, a gente tinha colocado ponto para separar. Tá vendo? E aí, coloco travessão e depois um Ctrl V. E vai ser acima do item selecionado conforme a norma, né? Vamos ver, ó. Tá vendo? Só para travessão, né? Fica dessa forma. E eu faço a mesma coisa aqui, ó. No lugar de eu inserir conforme figura tanto, deleto, dou um espaço, vou aqui na aba de referências, clico em referência cruzada. No lugar de tabela, eu vou aqui em figura. Tá vendo? Essa é a figura que eu quero referenciar. No lugar da legenda inteira, apenas nome e número. Dou inserir e pronto. O mesmo vale para equações, tá? Então vamos supor que eu tenho essa equação. Vou deletar ela, tá? Ó, vou deletar toda ela e vou inserir uma equação aqui para mim, tá? Ó, inserir legenda. Não é figura. É o quê? É uma equação. E a equação ele fica assim mesmo, tá, pessoal? Né? Equação geralmente a gente não escreve EQ. A gente só coloca ela entre parênteses. Ah, professor, no meu não tem equação, tá? Não tem. O que eu faço, tá? Vamos deletar esse aqui, por exemplo. Não sei se tem como deletar, mas para você gerar um novo, você clica aqui em novo rótulo, tá? Só clicar aqui em novo rótulo e depois colocar o rótulo que você quiser. Eu vou colocar EQ. Ó, EQ. EQ ponto. Dá um OK. Tá vendo? Aí você pode, inclusive, excluir rótulo da legenda. Vai aqui em numeração e adiciona também, ó, incluir número do capítulo. E, obviamente, você vai separar, o separador vai ser um ponto. Ok? Fica dessa forma. No nosso caso, não faz muito sentido eu usar isso, né? A gente vai usar a equação mesmo. Tá? E eu vou dar um OK. Ó, porque ele saiu em cima do item. O que eu faço? Seleciono ele. Recorto, tá? Ou dou um Ctrl X, que eu quero que ele suma daqui. Vou aqui do lado da minha equação e dou um Ctrl V. Tá vendo? E aí, pessoal, coloco dentro de parênteses aqui pra gente. Dessa forma aqui, tá vendo? Opa! Vamos ver dessa forma aqui. Aí,
Veja bem, ó, eu vou... Toda vez que eu for adicionar uma nova equação, eu simplesmente copio dessa aqui, ó. Botão direito, copiar. Deleta essa equação. Clico no botão direito do mouse e dou um colar. Cadê? Onde está o colar aqui? Acho que é porque está fora da tabela. Ou clico no Ctrl V aqui, opções de colagem, tá vendo? Aí você fala assim, mas duas equações estão com o mesmo nome. Ó, se eu dar um Ctrl T, selecionar tudo e apertar o F9, ele não atualizou para mim. Vamos ver se está aqui. Ele não pegou esse aqui, peraí. Vamos ver se ele vai pegar. Ctrl C. Ctrl V. Agora sim. Se eu selecionar, vamos ver. Aí sim. Vamos voltar pro... Opa. Ó. Ctrl T. Aperto F9. Agora ele foi. Tá bom? E aí eu posso fazer a mesma coisa para referenciar minha equação aqui no texto. Tá? Então eu posso escrever... Nesse caso eu tenho que escrever equação, tá? Não vai ter como escapar, mas mesmo assim, não, nada muito difícil. Eu tenho que escrever equação, porque ele não está como título da minha legenda. Mas depois é só aqui em referência cruzada. Ó, equação. E aqui pode ser a legenda inteira, obviamente. Não tem problema, porque não tem um título, um texto, a caracteres, tá? Ó, inserir. E vai estar aí para você de forma automática. É assim que a gente faz referência cruzada, tá, pessoal? E depois, para selecionar tudo, é o Ctrl T. Tá bom? Selecionando tudo. Não sei se existe alguma com o botão direito aqui. Selecionar tudo, mas o atalho é Ctrl T. E depois você pressiona o F9. Tá bom?